Olá, eu sou o Camilo Nunes, aqui do podcast Pop Trans. Hoje eu trouxe um tema muito importante para a nossa comunidade, que é a passabilidade, né? O quanto essa tal passabilidade afeta os trans masculinos. Bom, para a gente entender a passabilidade, a gente precisa entender o significado do termo passabilidade. Então, a primeira coisa é entender que passabilidade, para nós, homens trans masculinos, significa que a gente passa despercebido em meio à sociedade, no caso, por ser pessoas trans. Então, a leitura social que as pessoas fazem de nós é que somos pessoas cis. Seja pela barba, seja pelo formato do rosto, enfim, as pessoas nos leem como cis e a gente passa pela sociedade sendo lido como uma pessoa cis. Então esse termo é utilizado para essa questão. Outra coisa entra na nossa discussão aqui, né? Se a passabilidade é algo que realmente existe. E eu acredito, na minha experiência e também na vivência de outras pessoas trans, que a passabilidade ela simplesmente não existe. Ela é uma ilusão da nossa cabeça de achar que a gente passa no meio da sociedade de forma ilesa ou despercebida, né? Muitos de nós ficam correndo atrás de algumas coisas como se fosse a principal, como se você faz aquilo, faz de você mais homem. E eu digo a você, nada vai fazer você ser mais homem. Não é um Packer, não é uma Mastec, não é uma Barba. O que faz de você ser mais homem não precisa ser mais homem, né? Essa é a questão. O que faz de você ser uma pessoa valiosa ou importante para a vida de outras pessoas é o seu caráter, seu jeito, sua postura, né? Não é o fator masculinidade que entra em jogo. Até porque muitos homens cis se comportam de uma forma que, posso dizer assim, inapropriada como ser humano. Então, essa procura incessante por uma masculinidade ou por uma questão física tem que ser para a gente se sentir menos disfórico, não para agradar o outro, não para fazer com que o outro se sinta à vontade com a nossa presença, mas para fazer com que nós nos sentimos mais à vontade com a nossa própria presença, com que a gente se sinta mais à vontade com o nosso próprio corpo, que a gente se sinta menos disfórico. Durante muito tempo eu não sentia disforia em relação aos meus seios, mas no decorrer dos anos de hormonização eu comecei a me sentir um pouco mais disfórico, comecei a me sentir um pouco mais incomodado e fui atrás da Mastec e fiz a Mastec. Foi a melhor coisa que eu fiz porque eu falei, poxa, era isso, me sinto mais eu, me sinto mais dentro de mim, me sinto mais pertencente à minha identidade. E a minha identidade não é de um homem cis, a minha identidade é de um homem trans, e eu tenho orgulho de ser um homem trans. Mesmo com tantas dificuldades, com tantas questões, comparações, limitações, né, que o mundo cis impõe à minha pessoa, eu sou feliz por ser essa pessoa, sou feliz por ser diferente, né, como diz o meme, eu tenho orgulho de ser diferente. E isso me traz muita alegria, né? Porque eu vivi muito tempo disfórico, por exemplo, com a minha voz, e hoje eu tenho um podcast. Só que se você ouvir o primeiro podcast, minha voz é bem diferente desse episódio 22, acredito que a gente tá. Então, assim, poxa, tem coisas que a gente precisa fazer para se sentir menos disfórico, não para agradar o outro, né? Muitos meninos têm disforia em relação à genitália, e eu entendo perfeitamente isso, mas será que essa disforia vem do mundo externo, porque você só se relaciona com pessoas cis e só se relaciona de amizade, relacionamento, questão sexual só com gente cis, e aí essas pessoas realmente são focadas nisso? Ou você tem essa disforia com a questão da genitália porque realmente é algo que te afeta? Então, né, vamos pensar sobre balançar as duas coisas e ver aquilo que realmente acontece com o nosso corpo. A gente não pode limitar o nosso corpo à vontade da cis heteronormatividade. A gente precisa entender isso porque a comunidade trans, e principalmente transmasculina, precisa se cuidar mentalmente para não deixar com que a cis heteronormatividade tome conta dos nossos corpos, moldando a gente da forma que eles acham que é o normal. E, gente, a gente é trans.
Não tem essa. Então a gente precisa aí tirar essa cis heteronormatividade do nosso pensamento e ser quem a gente é, independente do que o outro pense. A gente já tá fora da expectativa da cis heteronormatividade, a gente já tá fora da expectativa do que eles querem de nós. Que a gente botou a cara para bater, eles gostando ou não da nossa presença nos lugares. Então, enfim, para amarrar essa parte e soltar para vocês, não ficar buscando isso por causa do outro, mas por causa de nós mesmos, porque a gente, né, tem que se sentir bem e menos disfórico para a gente poder caminhar bem na vida. Então, assim, recapitulando essa questão da passabilidade, é isso que ela significa, né, passar pela sociedade sendo lido como uma pessoa cis, e isso, para mim, a passabilidade ela não existe, porque a passabilidade, do mesmo jeito que ela nos protege de alguns tipos de agressão, ela tá nos violentando. Porque, ou seja, se eu passo como sendo lido como uma pessoa cis e não estou sofrendo violência, se eu falo que sou trans, ou se em algum momento descobrem, sei lá, meu nome é morto, ou entram no perfil, vê a bandeirinha, eu vou ser agredido? É isso que significa passabilidade? Então a gente precisa pontuar sobre isso e entender o que a gente está vivendo. Na última semana, peguei um Uber, um cara super transfóbico, me leu como um homem cis. E a partir daí ele começou a soltar várias questões, falando que ele conhece um homem, um menino que se veste de mulher e não sei o que. E eu falei assim, ela é uma mulher trans? E aí ele ficou quieto, né? Ele percebeu que eu sabia, enfim, sabia o termo, né? Utilizar o termo, porque ele tava até com dificuldade de utilizar o termo. E ele, ele percebeu, mas continuou falando. E eu tenho uma grande dificuldade de discutir com motos de aplicativo, gente, porque assim, eu morro de medo de sofrer alguma agressão dentro de um carro, ninguém vê, ninguém saber. E ó minha família chorando na televisão. Então assim, não dá pra ficar discutindo. E eu tava sozinho. Então já é um outro ponto, né? Ele me leu como um homem cis e falou essas barbaridades e muito mais coisas que eu não quero falar aqui pra não dar ibope, pra transfóbico. Mas eu fiquei pensando que ele me leu como um homem cis. E aí aquilo me defendeu de qualquer outro tipo de agressão. Só que ao mesmo tempo me afetou no sentido de que se eu falo que sou trans, eu sofro violência, então eu sofro um discurso transfóbico, ou seja, a mesma passabilidade que dizem que me protegeu, ela também me agrediu. E isso é muito grave, né? Porque às vezes a gente fica falando, quando eu tiver barba, quando eu fizer mastec. Amigo, desculpa, mas vai te defender por 5 minutos. Se a pessoa desconfiar de alguma coisa, quer dizer o quê? Que você vai sofrer agressão? Então fica aí o questionamento, né? Acho que o que a gente tem que buscar são coisas que nos fazem bem, que fazem bem pro nosso psicológico. Eu bato na tecla, faço um acompanhamento psicológico. Mas só quando eu for fazer a Mastec eu fico fazendo o acompanhamento psicológico. Não, tem que ser eterno. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela ainda passa por um processo de entender que corpos trans masculinos, homens trans, estão por aí, trabalhando, estudando. Então, quando a gente fala que é trans, eu tive a experiência também uma vez de falar que era trans, e o cara ficar totalmente desconcertado. Eu fiquei assim, gente, precisava disso? Tipo assim, ele falou, ele ficou sem voz e falou, não, é que, nossa, mas eu também sou um pouquinho trans. Eu falei, quê? Aí, tipo, você fica pensativo, sabe? A pessoa fala assim, não, eu também sou um pouquinho trans. Eu falei, não. Ele falou, eu sou um pouquinho não binário, não sei o que. Eu falei, que, gente? O que que eu tô ouvindo aqui? Então, assim, tem coisas, as pessoas não entendem que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente tá nos ambientes.
Que tem homem trans que é legal, que tem homem trans que é chato, que tem trans masculino que tem mau caráter, que tem trans masculino que não tem. Então, assim, as pessoas não leem a gente em lugar nenhum, não veem a gente em lugar nenhum. Então não procuram saber também. Quando eu entrei no trabalho, num certo emprego, uma vez, na primeira semana, uma moça ela não sabia de como me chamar. Se ela me chamava no feminino ou no masculino. Porque ela não sabia que homem trans existia, por exemplo. E aí eu fiquei em choque. E aí eu fiquei em choque no sentido assim, gente, sou o Camilo. Tipo, reafirmando o meu nome pra ela parar de errar, né? E ela não achar que eu tava transicionando do masculino pro feminino. Nesse mesmo lugar, um amigo meu, uma moça chegou pra ele e falou assim: Nossa, você é trans, por que você não me falou? Nem parece. Tipo, oi? Tem que dar relatório, tem que falar. Ninguém sabia, né, do setor dele. No meu setor todo mundo sabia, mas no dele ninguém sabia. E aí receberam ele dessa forma. E aí, tipo assim, precisa, né, se comportar desse jeito como se estivesse pisando em ovos o tempo todo. Haja naturalmente, mas você que tem que aprender a ser respeitoso, não a gente. A gente já passou por isso há muito tempo, a gente já tá nessa fase já faz tempo, entendeu? Então, a passabilidade não salvou ele, o meu amigo, de sofrer transfobia e nem me salvou também. Então, assim, não é não é sobre essas questões, sabe? De ter espaço ou de você ter um jeito ou de você ter uma barba. Não, essas coisas não salvam a gente. A gente não tem a certeza de nada. A gente não tem a certeza de que essas coisas podem acontecer ou não. Então eu falo isso por essa busca, né, incessante às vezes de alguns meninos de não, quando eu tiver barba eu vou ficar feliz. Quando eu tiver não sei o que eu vou ficar alegre. Quando eu tiver não sei o que eu vou ser feliz. Não, você pode ser feliz agora, sendo que você né, enfrentando as dificuldades que você enfrenta e é isso. Eu acho que, né, a gente tem que partir desse ponto, né, da importância do acompanhamento psicológico justamente por causa disso. Pra gente quebrar um pouco essas barreiras de aceitação, de querer ser aceito. Uma vez eu encontrei uma mulher trans, a gente tava numa lanchonete, eu e minha esposa, e aí a mulher falou, você é trans, não sei o que e tal. Eu falei, sim, sou. Ela falou, trabalho aqui, difícil, machista, me tratava mal. Falei, tá vendo? Né? Além dessa postura, existe a questão de ser um machão, que tem que mostrar masculinidade. Um episódio que tem aqui no podcast, quando eu falo sobre masculinidade, é sobre isso, assim, a gente não precisa mostrar uma coisa que a gente não é, que a gente não é e que não é nosso. Né? A gente não tem que mostrar alguma coisa, a gente tem que ser quem a gente é, a gente tem que ser feliz sendo quem a gente é, a gente precisa olhar para as possibilidades sendo quem a gente é, não mostrando algo que não é sobre nós. Essa masculinidade agressiva e como se tudo estivesse em volta do homem, não é uma coisa nossa. Não é uma coisa que vem de nós. Então, existe essa necessidade de mostrar masculinidade, mas também existe a necessidade de mostrar masculinidade como defesa, né? Mostrar que eu sou assim, que eu sou assado para me defender de qualquer tipo de transfobia que eu venha sofrer. Então a gente vive numa linha entre entender o local que a gente está inserido como proteção, entender o local que nós estamos inseridos como potência. Né? Tem lugar que a gente vai que a gente fala que é trans para mostrar, fala, não, eu sou um homem trans, estudo, trabalho, estou ocupando esse lugar como um lugar que também é meu, que também é de direito meu, porque nós fomos excluídos de muitos locais e ainda somos.
Então a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está na área das artes, do esporte, procurando ter a oportunidade que muitas das vezes nos foi tirada por nós sermos quem somos, né? Então, pensar sobre essa possibilidade, né? E tem lugares que a gente não vai se apresentar, que eu vou falar, eu sou o Camilo e é isso, isso e isso. Não vou falar que eu sou um homem trans por proteção, porque eu sei que aquele lugar é temporário, que as pessoas não vão ter vínculo comigo, não vão entrar nas minhas redes, não vão saber que eu tenho um podcast Papo Trans, enfim. É isso. As pessoas vão passar por mim e a vida vai seguir. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o local que a gente está inserido, para entender como a gente age naquele meio. Acho muito bacana quando tem meninos que falam assim, posta, né, que tá se formando, que tá estudando, que fala que é trans nos lugares onde passa. E eu vi muitos meninos também sofrer transfobia em faculdades e tudo mais. No último ano teve um menino que sofreu uma transfobia e eu achei aquilo tão triste, porque assim, o cara chegou até ali, mas mesmo chegando até ali, ele é questionado, ele é colocado no limite, no sentido da sua masculinidade. E essa transfobia, né, que é a transfobia da provação, que a gente tem que provar as coisas, é muito chata, porque aí a gente chega num nível cansativo, assim, de cansaço mental, que a gente não consegue dar continuidade no que a gente estava fazendo. Isso é real, né? Que eu já tive várias questões em alguns locais que eu falei assim, eu tô no meu limite. Se isso passar para cima, se isso se isso ficar maior do que já tá, eu vou desistir. Eu já tive situações desse nível, porque é comentáriozinho, é uma fala, é todo dia aquilo vai, ó, crescendo, crescendo, que você fica, pô, eu não aguento mais. É um cansaço mental. Então as pessoas cis não entendem, falam, isso é frescura, pô, isso aí passa, pô, você tá ligando pra isso aí não tem nada a ver, isso aí você supera, isso você tem que descartar, você tem que guardar as coisas boas e jogar as coisas fora ruim. Mas, gente, aquilo vai te desgastando, mesmo, volto a dizer, mesmo tendo uma leitura social cis. Então, gente, a cis heteronormatividade não nos salva nem frente a frente de você passar por uma situação e uma pessoa cis te salvar, tipo de agressão, ou seja, de transfobia, sei lá. Imaginem o conceito. Não vai te salvar mesmo. Então, assim, vamos, né, vamos acordar para a realidade, para a vida real e entender que essas coisas a gente não nos protege, não nos salva, mas pelo contrário, a passabilidade ela nos coloca no lugar de alvo para algum tipo de violência e também de um alvo, né, para algum tipo de violência, e também nos coloca nessa posição de que a heteronormatividade precisa nos ler de algum jeito, né, não vai nos proteger. Isso a gente não tem que esperar, certo? Então, falando um pouco sobre esse relato, né, sobre a situação que eu passei e sobre outras, né, também, é isso que a gente tem que guardar como pensamento, que a gente precisa ter essa sensibilidade de saber os lugares onde a gente pisa, para saber se aquele lugar é seguro ou não, se aquela situação vai nos trazer conforto ou se vai nos trazer angústia. Então a gente tem que guardar esse pensamento, né, para poder seguir em frente. Então, voltando, né, falar da passabilidade é algo que a gente precisa dosar na nossa vida, né? Não, volto a dizer, não queira fazer as coisas para ter a aprovação do outro ou da cis heteronormatividade, seja no seu comportamento, seja no seu físico, seja nas suas mudanças sociais. Que você possa ter mais convivências com os seus, com outros homens trans, transmasculinos, pessoas não binárias, que você possa ter mais convivência com essas pessoas, para que você
possa entender o que você tá passando, ou o que você tá vivendo. E eu falo isso porque, assim, eu tive um momento muito, muito difícil na minha vida com 1 ano e meio, 2 anos de testosterona. E para você entender esse contexto, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, que quem tá começando, ou quem não tomou AT ainda, precisa se atentar a isso. Hormonização não é brincadeira. Hormonização não é você chegar lá a cada 3 meses ou a cada 15 dias e tomar AT e tá tudo legal. Não. Você precisa ter consciência que você vai ter momentos que você vai estar irado por causa de nada. Você vai ter momentos que você vai estar triste por causa de nada. E aquilo vai te ajudar muito a sair de um estágio de disforia, estágio disfórico. Vai te ajudar muito, sim, se essa for a sua demanda, tá? E porque tem gente que tem uma instância masculina que não toma. Então, né, antes de tomar, o que eu fiz? Eu fui entender. Hoje tem muitos canais que você pode ouvir, tanto esse canal que é o Podcast Papo, quanto outros canais de YouTube, que você pode ver que os meninos falam sobre a parte positiva e negativa. Quando o médico estiver falando, presta atenção no que ele está falando. Não vai na festa de que nossa, vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Desculpa, mas não vai. Então presta atenção, guarda o que o médico está falando. Presta atenção em tudo. Na parte, nos prós e nos contras. Para você cuidar da sua saúde. Para você cuidar do seu corpo. Porque muitas coisas vão acontecer. Então, desde quando você toma AT, você fica irado, ou fica muito triste, desde a sua pele começa você começa a ter espinha. Então, eu tive a experiência de ter novamente as espinhas, né? Eu tive muita espinha na minha adolescência, aí comecei a ter de novo por causa da testosterona. Então, assim, né? Saiba onde você tá, o que tá acontecendo com o seu corpo, para que você não venha se iludir com uma coisa que talvez não aconteça. E aí, eu falo isso também porque muitos meninos, eu quero, né? E, enfim, não se preparam psicologicamente, não se preparam fisicamente para as mudanças que vão acontecer. Durante 1 ano e meio, eu tive um grande problema na minha vida, de tomar no T, né? 1 ano e meio. E eu me senti muito mal, e eu não sabia o que fazer. Eu fazia parte de um coletivo de futebol. E nesse coletivo eu fiz alguns amigos, enfim. E aí eu chamei um rapaz, um amigo, e desabafei com ele, chorei. Falei, não aguento, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou aguentar. E muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, e aí ele me falou coisas que me ajudaram muito. Assim, me ajudaram muito mesmo. E aquilo me veio como um conforto, sabe? De a gente trocar ideia quase todo dia. Teve uma vez que ele falou, qualquer coisa você me liga. Mas aí também, tipo, aquela coisa, eu sou aquela pessoa assim que não gosta de atrapalhar os outros, sabe? Tenho essa sensação, eu não gosto de incomodar. Mas já tô incomodando, porque né, já tava falando um monte de coisa, enfim. E aí ele falou, não, pô, me liga, não sei o que e tal. E aí a gente conversava por áudio e ele me ajudou muito. Ele falou pra mim, quanto tempo de ter você tá? Eu falei assim, eu tô um ano, eu tava 1 ano e meio. 1 ano e meio indo pra 2 anos. Ele falou assim, esse período causa essa angústia, esse medo, ainda mais porque você tá passando por uma situação extra testosterona, tipo, tá passando por uma outra situação. E aí ele me trouxe muitas palavras, sabe, que eu pude entender o que eu tava passando naquele momento, e me ajudou muito, né, a compreender o tempo, compreender o que eu tava passando. Foi um momento muito difícil da minha vida, eu volto a dizer, mas que as palavras dele, tipo, me ajudaram muito. Então, quando eu falo para vocês estarem vivendo em vivência com outras pessoas trans,
É por causa disso. Porque talvez você sozinho não vai enxergar as coisas ali. Talvez se outra pessoa que já passou por aquilo que você está passando agora, ela possa te ajudar, te falar, olha, não é bem assim, né? Vamos parar para pensar aqui, isso que você está passando, se você fizer isso, ou se você pensar desse jeito, se você for por esse caminho, quem sabe e tal. Então, te ajudam, sabe? E é real, assim, te ajuda mesmo. Então, eu tenho muita lição, assim, a guardar de vivência com outros homens transmasculinos. Então, é muito bom você estar no meio de outros. Mas aí é o que eu falo, é grupo de esporte, é grupo de música, é grupo de... seja qual coletivo for, de pesquisa, independente de qual for, sabe? Você está com outros homens trans. E aí eu digo, muitos você não vai ter afinidade, muitos você vai ter. Então não é sobre você, nossa, vocês homens trans são perfeitos, se amam eternamente. Não, é sobre você criar vínculo com pessoas, com os seus. E quando eu falo seus, são nossos semelhantes, que nós temos e criamos afinidade. É sobre isso, sobre a gente criar afinidade com os nossos. E não é todos que a gente vai ter afinidade, mas o importante é ter essas afinidades. É importante a gente entender o valor dessas afinidades para que a gente possa, né, ter essa caminhada um pouco melhor. Não adianta você falar para a pessoa cis que você teve um momento de disforia, talvez a pessoa nem saiba o que é disforia, nem sabe o que é, nem nunca vai comparar com a situação que ela tá vivendo com o namorado, com a namorada, e você não vai saber, poxa, mas não é isso que eu tô falando. Enfim, pessoas cis vão entender você algumas vezes, vão, mas a maioria não vai, né? Quem vai te entender são os seus, são pessoas que às vezes passou por situações semelhantes, mas não igual, mas semelhantes, e aí que podem te ajudar a fazer a passar por esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Então eu sempre procuro indicar vocês a estarem nos coletivos, a abraçarem uns aos outros. Como eu falei, nosso corpo é um corpo coletivo, de quando um vence, todos vencem. E eu digo em vários sentidos, porque vão abrindo portas, né? Então, se eu tive uma oportunidade, outra pessoa também teve, e assim foi né, cada um tendo sua oportunidade, cada um ajudando o outro a manifestar essas oportunidades, a criar essa oportunidade. E é assim que a gente corre atrás das coisas que a gente acredita, né? Não é sobre a individualidade, né, mas é sobre o coletivo. Para encerrar esse episódio, que vocês tenham entendido o termo passabilidade, que vocês entendam o quanto esse termo é prejudicial à comunidade transmasculina e homens trans, o quanto a gente precisa entender que a passabilidade ela não é a nossa aliada, pelo contrário, né? Quanto mais a gente pode ter essa passabilidade, mais significa que a gente não pode ser quem a gente é, porque a gente passa por esse tipo de agressão de forma camuflada. Que vocês possam continuar acompanhando o podcast, continuar comentando nas plataformas, seja de áudio, seja de vídeo, o quanto esse episódio foi importante para você, e compartilhar com as pessoas. Quando você compartilhar nas suas redes, marque o podcast lá nas suas redes, que é podcast Papo Trans. Quando você postar no Stories ou quando você postar em alguma plataforma, procure marcar o podcast para que a gente possa chegar a mais homens trans, transmasculinidades. Esse é um podcast voltado para os homens trans e transmasculinidades, mas que também no futuro eu penso em chamar mulheres trans e travestis. Que vocês possam compartilhar ele, comentar os episódios. Poxa, achei legal, acho que você pode levar tal pessoa, falar com tal pessoa, enfim, fazer parceria com alguma rede.
né, de pessoas que possam vir aqui no podcast dar entrevistas. Então que você continue compartilhando, continue entrando em contato. Lembre-se que você consegue participar dos episódios através do canal, né, no Telegram, onde lá você pode pôr seu depoimento. Pode se apresentar ou não, pode ser individual, mandar para mim no PV ou mandar no grupo do canal, de acordo com o tema, né? Então, continue acompanhando o podcast, siga, compartilhe, nos siga nas redes sociais, TikTok, Instagram e também na plataforma de vídeo YouTube. Até o próximo episódio.